Bom dia a todos os irmãos. Nesta manhã iremos continuar o estudo que eu tenho vindo a fazer. Já nos caminhamos mesmo para o final desta maravilhosa carta de Paulo a Efésios. Podemos ir abrindo as nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 5. O texto de hoje é o texto do versículo 15 até ao versículo 21. Mas antes de nós lermos, é bom só lembrar aquilo que nós falámos da última vez, acerca de Efésios 5, do 1 até ao 14, onde vemos que Paulo nos exorta a nós não fazermos parte das obras malignas, das obras que não têm frutos bons para o nosso Deus, nós deixarmos isso de lado, nós não sermos compactuantes daqueles que fazem essas obras e, pelo contrário, somos exortados a nós despertarmos se nós estamos a dormir, alertados para que nós não morramos, visto que nós estamos no meio de um mundo cheio de gente morta, espiritualmente morta para Cristo, e somos alertados a nós não nos deixarmos morrer junto daqueles que estão mortos, não é? Então é este o contexto, daí a nossa passagem começar com um portanto, não é? Então vamos ler do versículo 15 até ao 21, e diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nós te pedimos que tu fales ao nosso coração tal como nós cantávamos. Eu te peço que tu possas humilhar-me a mim e exaltar a Cristo, quer no nosso meio, quer também nos corações de cada um que está aqui. Fala ao nosso coração, alimenta-nos neste dia e que tudo possa ser para a tua honra e glória. Amém. Podemos tomar os nossos lugares, meus irmãos? Para mim é uma alegria poder mais uma vez partilhar a palavra convosco. Neste texto são poucos versículos, mas eles dizem-nos muito. Se nós olharmos para este texto, entendemos a continuidade do argumento que Paulo usa e que Paulo nos está a passar. Mais uma vez, e parece repetitivo aquilo que eu faço, mas não se queixem de mim, queixem-se de Paulo, não é? Paulo novamente usa a expressão andar, não é? Nós já tínhamos visto em vários textos atrás desta própria carta aos Efésios, não é? Mas nós vimos novamente o apóstolo Paulo a usar a expressão andar, não é? Neste caso, vede prudentemente como andais. Obviamente esta é uma passagem que Paulo fala das obras que nós cristãos devemos ter na nossa vida cotidiana, ou seja, no nosso dia a dia. Nós devemos viver estas obras que o apóstolo Paulo fala. Esta descrição destes versículos, que está nestes versículos, deve ser normal nos nossos dias como cristãos. Tal como nós já ouvimos muitas e muitas vezes, e ainda mais são aquelas as vezes que nós lemos na palavra, nós não somos salvos pelas obras, não é? Podemos ler isso mesmo nesta carta, no capítulo 2 de Efésios, quando Paulo diz que nós não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie, mas ao mesmo tempo nós ouvimos que uma fé sem obras é uma fé morta. Ainda na terça-feira o Dani falava-nos exatamente acerca disto. É verdade que nós não somos salvos pelas obras, mas se não houverem obras, há algum problema com a nossa fé. Para os ímpios que vivem no meio de nós, para aqueles que talvez possam estar sentados nestas cadeiras, frequentam cultos, mas que ainda não nasceram de novo, é loucura o que nós estamos a dizer neste momento.
Para aquele que não tem a fé, aquele que não conhece a Cristo e vive uma vida de aparências, vindo domingo após domingo, terça após terça, talvez vindo até à quarta-feira ao culto de oração, mas aquele que não conhece verdadeiramente a Cristo, não entende como é possível este cenário. Eu não sou salvo pelas obras, mas se não tenho obras, muito provavelmente eu não sou salvo. E aquele que é ímpio, aquele que não crê verdadeiramente em Cristo, acha loucura isto. Acha que nós nos estamos a contradizer. Acha que Paulo e Tiago estão em lados opostos, porque um diz que somos salvos somente pelas obras, certo? Está tudo correto nisso, mas o outro vem dizer que se não houver obras, a nossa fé está morta. E o ímpio não entende isso. Calvino vai dizer que é impossível que a fé que nos justifica não tenha boas obras. Calvino diz que é impossível uma fé que é capaz de justificar não tenha obras agarradas e que venha atrás de si. Mas mais à frente nós iremos continuar este ponto, mas era importante nós lembrarmos estas verdades que estão bem cientes na nossa mente, porque o Dani ainda na terça-feira nos falou um pouco acerca disso. Paulo vai apresentar vários motivos para nós andarmos de forma sábia. Primeiramente, no versículo 16, o início diz remindo o tempo, ou seja, o tempo é curto. Então nós temos que ser sábios porque não temos muito tempo, temos pouco tempo. E sabemos que quando nós temos pouco tempo, nós não podemos fazer qualquer coisa, não é? Nós temos que ser sábios, temos que tomar as decisões da melhor forma, temos que saber gerir o nosso tempo da melhor maneira. Também no versículo 16 temos o segundo motivo para andarmos de forma sábia, é que os dias são maus. Se os dias são maus, eu não posso viver de qualquer maneira, eu tenho que conseguir discernir as coisas. E a terceira é que Deus tem uma vontade. Nós vemos no versículo 17 que nós devemos procurar compreender qual é a vontade de Deus. Então, se Deus tem uma vontade, eu tenho de viver de uma maneira sábia. Mas a forma como Paulo começa esta passagem que estamos a estudar hoje é de uma maneira muito direta, tanto a um povo, tanto a um plural de pessoas, como a cada um de nós individualmente. É uma exortação a nós olharmos para nós mesmos. Paulo diz, vede prudentemente como andais. Ou seja, vê com a máxima atenção como tu vives. Então nós podemos perguntar, e à quarta-feira as nossas irmãs principalmente gostam destas frases. Eu fiquei logo a pensar na pergunta que foi feita ao início, por isso eu faço já uma pergunta, é como é que nós andamos? Como é que é a nossa vida? Como é que nós vivemos os nossos dias nesta terra? E o próprio apóstolo Paulo nos apresenta as duas maneiras que é possível viver. Como nécios ou como sábios. Não se trata do que nós vestimos, do tipo de casa em que nós moramos, do carro que nós temos, se é gasolina, gasóleo, a gás, que isso hoje em dia já nem se pensa, se é elétrico, mas trata-se do nosso viver. Trata-se do nosso coração. E para mostrar se nós somos sábios ou se nós somos nécios, Paulo vai apresentar 3 contrastes. Em primeiro lugar, não como nécios, mas como sábios. Faz aqui uma diferença entre uma coisa e outra. Em segundo lugar, no versículo 17, não vos torneis insensatos, mas procurai entender ou compreender a vontade do Senhor. E em terceiro, no versículo 18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Paulo usa 3 contrastes diferentes para nós entendermos o argumento de Paulo. O nosso Deus, que é um Deus sábio, e Deus é mais do que sábio, Ele é omnisciente, Ele sabe todas as coisas, a sabedoria de Deus está na sua maior capacidade. Mas esse Deus, que é sábio na maior capacidade possível, Ele deseja que nós também sejamos sábios. Reparem, isto não quer dizer que Deus quer que sejamos omniscientes, mas Deus quer sim que sejamos sábios. Eu acredito que nós nem conseguiríamos sobreviver se nós fôssemos omniscientes. Acho que nós nem aguentaríamos sãos. A nossa mente não iria aguentar saber todas as coisas.
O mal é tanto que existe em nós, o mal é tanto que existe ao nosso redor, que nós não iríamos suportar uma coisa dessas. Até aí nós conseguimos ver o amor de Deus para connosco. Deus não deseja que nós saibamos todas as coisas, mas Ele deseja que nós sejamos sábios. Então um cristão deve viver toda a sua vida querendo ser cada vez mais sábio. Meus amados, o uso da sabedoria, ele quer dizer, ele é o mesmo de nós querermos e sabermos viver bem. Aquele que é sábio, que faz uso da sua sabedoria, vive melhor do que aquele que é néscio. E isso vai envolver tudo o que está na nossa vida, incluindo o nosso tempo. Sabemos que o temor do Senhor, como nós lemos na nossa Bíblia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temos este versículo no nosso programa de culto. Então entendemos desde já que nós devemos temer a Deus. O nosso querido irmão que partiu para a glória há 2 semanas atrás, John MacArthur, ele disse o seguinte: ser sábio é dominar a arte do viver diário por intermédio do conhecimento da palavra de Deus. E não só. E saber aplicar isso em toda a situação. Ser sábio é conseguir dominar a arte do viver diário por intermédio do conhecimento da palavra de Deus e aplicar isso em toda a situação. Não é somente nós sabermos, mas é nós sabermos aplicar isso à nossa vida e passar para a ação, passar para a aplicação na primeira pessoa. Então, meus amados, o nosso Deus, Ele não sabe somente todas as coisas, mas Ele também faz todas as coisas bem. Ele é perfeitamente sábio. O nosso Deus poderia saber todas as coisas, poder fazer todas as coisas, mas não fazê-las bem. Mas o nosso Deus faz. E o nosso Deus deseja que nós sejamos sábios, que nós saibamos fazer as coisas devidas a um cristão, mas que nós as possamos fazer bem. A sabedoria, segundo Deus, ela não é meramente intelectual ou teórica, ela também é intelectual e teórica. Nós aprendemos acerca da sabedoria de Deus ao domingo, quando ouvimos o sermão, à terça-feira, quando ouvimos o estudo bíblico, nas nossas conversas, nos nossos devocionais. Mas um homem verdadeiramente sábio, ele não apenas conhece o que é certo, ele vive segundo essa sabedoria. Ele anda com prudência, ele vai conseguir redimir o tempo, como nós lemos no versículo 16. Ele também vai manifestar na sua prática diária a vontade do Senhor. Então a sabedoria bíblica, meus irmãos, ela transforma o viver do homem e da mulher. Ela manifesta-se na forma como nós vivemos. Um homem sábio, segundo a Bíblia, não é aquele que apenas sabe as coisas certas, mas aquele que vive de modo digno, que é prudente e que também está sempre ao lado, caminha juntamente com a vontade do nosso Deus. Por isso, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos esforçar para compreender a vontade de Deus, porque não há um sábio, não existe nenhum sábio que não consiga entender a vontade de Deus. O sábio vai redimir o tempo, vai discernir os dias maus, vai andar sóbrio. O apóstolo Paulo usa também a expressão não vos embriagueis. Um sábio anda de modo sóbrio. Ainda há pouco tempo nós ouvimos o nosso pastor a falar acerca disso. Um sábio vai procurar ter o seu coração cheio do Espírito Santo. Então a sabedoria bíblica, ela é intelectual, mas ela também é prática. Ela é moldada pela palavra, mas também deve ser vivida no nosso cotidiano. E isso leva-nos a uma pergunta fundamental que nós devemos fazer a nós mesmos e também podemos fazer uns aos outros, que é, afinal, quem é esse homem sábio? Afinal, quem é esse que consegue ser sábio, consegue remir o seu tempo, consegue entender perfeitamente qual é a vontade do Pai, consegue estar cheio do Espírito? Quem é esse homem sábio?
E a resposta é clara. A resposta também é gloriosa e certamente todos nós sabemos essa resposta. Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro homem sábio. Ele é o verdadeiro homem perfeito, como nós cantávamos. Nele, a sabedoria de Deus se encarnou. Em Cristo, meus irmãos, nós vemos perfeitamente aquilo que Paulo nos exorta a viver em Efésios 5. Aquilo tudo que nós lemos que Paulo diz, fazei isto e não isto. Nós víamos Jesus a fazer isso e a não fazer a outra coisa. Jesus andou neste mundo com total discernimento. Ele viveu cada momento com propósito. E o propósito de Cristo não era terreno, mas era eterno. Cristo, Ele também remiu o tempo, sempre em obediência ao Pai. E foi cheio do Espírito, de uma maneira que nós não podemos sequer medir nem comparar. Meus amados, é em Jesus que nós entendemos que a sabedoria não é apenas um conceito. É em Jesus que nós entendemos que a sabedoria não é apenas uma coisa. Não é apenas um tema que nós podemos estudar. A Escritura diz que Cristo se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, em 1 Coríntios 1,30. Ele é o modelo supremo de uma vida sábia, mas não só. Ele também é santo e ele também viveu uma vida cheia do Espírito. Desde menino cresceu, e cito Lucas 2,52, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Cristo, Jesus, Ele, homem, 100% homem, Ele esforçou-se para ser sábio. Então isso nos mostra que é possível nós, como cristãos, sermos sábios. Na vida de Cristo, nós vemos a sabedoria vivida com humildade. Nós vemos que Ele servia o outro, que o seu amor era um amor sacrificial, mas também que Ele tinha comunhão com o Pai e que a vontade de Cristo nesta terra era cumprir a vontade divina. Amém? Mas, amados, Jesus não é apenas o nosso exemplo. E é muito bom Ele não ser apenas o nosso exemplo. Se Ele fosse somente o nosso exemplo, nós ficaríamos estagnados, não conseguiríamos prosseguir a nossa missão. Mas Jesus, Ele é também a nossa fonte. Ele é a fonte da nossa sabedoria. É quando nós estamos unidos a Cristo, pelo Espírito, que nós somos capacitados a viver de modo sábio. Não por mérito nosso, mas porque a vida de Cristo agora, ela opera nas nossas vidas. A sabedoria que Paulo descreve em Efésios 5 não é alcançada por esforço humano, mas ela é fruto de uma vida regenerada, santificada e também habitada pelo Espírito. O fruto da graça soberana de Deus em Cristo. Por isso, se queremos andar como sábios, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos conhecê-lo, precisamos confiar, mas também precisamos depender dele. Ele é a sabedoria que nos chama, que nos guia e que nos transforma. Amém, meus irmãos? No mundo insensato, no mundo que está cheio de trevas, Jesus, Ele é a luz, o caminho e a sabedoria de Deus para nós, igreja. Então, meus amados, que nós possamos viver não como néscios, mas como aqueles que foram alcançados pela sabedoria viva, Cristo, o nosso Senhor. Amém? Então vimos já o primeiro ponto, o primeiro contraste, não como néscios, e sim como sábios. Seguida, remindo o tempo, tal como está no versículo 16, este remindo o tempo significa aproveitar o tempo. Então nós devemos aproveitar o tempo que é curto. A característica do nosso século é o contrário. É gastar o tempo sem trazer benefício nenhum daquilo que é divino. Satanás tenta pressionar-nos para que, pela falta de tempo,
não façamos o nosso devocional. Pela falta de tempo, hoje não posso estar com os meus irmãos. Pela falta de tempo, eu abdico dos valores principais e vou ao encontro de outras coisas que nada têm de importante. Então o Senhor deseja que nós resgatemos esse tempo para Ele. Com certeza as pessoas sábias têm consciência de que o tempo é um bem precioso, não é? Diz-se inclusive que tempo é dinheiro, não é? Nós, se temos tempo, estamos mais ricos. E isso é verdade, meus irmãos. Não é por acaso que nós dizemos: estou a perder tempo ao fazer tal coisa. Isto está-me a fazer perder tempo. Nós temos essa consciência de que o tempo é algo valioso. Quando nós dizemos estas expressões, é porque nós temos a consciência de que estamos a fazer, de que o que estamos a fazer não é o que queríamos estar a fazer. Ninguém diz: estou a perder tempo, quando está a usufruir daquilo que o seu desejo está a ser alimentado. Ninguém diz isso. Nós dizemos que estamos a perder tempo quando nós entendemos e o nosso intelecto entende que o nosso coração não deseja aquilo que nós estamos a fazer. E, meus amados, o que Paulo deseja, o que Deus deseja por intermédio das palavras do apóstolo Paulo, é que nós consigamos discernir e que nós consigamos dizer: eu só estou a perder tempo com as coisas que o coração do Pai não deseja. As pessoas sábias, elas procuram compreender a vontade de Deus. E, meus amados, só quando nós compreendemos a vontade de Deus, nós entendemos que estamos a perder tempo nas coisas que não interessam. Nada é mais importante nesta vida do que descobrir e praticar a vontade de Deus. A coisa mais importante na vida é estar no centro da vontade de Deus. Um jovem missionário no Brasil, no século XIX, ele disse: o lugar mais seguro para um homem estar é no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro que nós temos para estar é no centro da vontade de Deus. Então a evidência de um sábio é querer rodear-se de outros sábios e nunca deixar de aprender com o Mestre. Esses somos nós, meus amados. Nós somos sábios se nós desejarmos estar uns com os outros, reunidos para aprender com o Mestre, que é Cristo Jesus. Dessa forma, nós devemos rodear-nos dos nossos irmãos e aprender à medida que a palavra é exposta, crendo e acreditando que a palavra que nos é pregada é a palavra de Cristo Jesus. Então, meus amados, quantos de nós procuramos conhecer a vontade de Deus? Quantos de nós, de facto, dia após dia, estamos dispostos a conhecer e a procurar a vontade de Deus? Infelizmente, são muitas as vezes que nós nos escondemos na procura do nosso pastor, na procura do nosso irmão que se senta ao nosso lado, na procura da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos pais, dos nossos filhos. Mas a realidade é que todos somos chamados a procurar. Obviamente nós somos edificados quando ouvimos aquilo que o nosso pastor nos prega, somos edificados em conversas com os nossos irmãos, mas nós temos que buscar a vontade de Deus. Cada um de nós deve buscar. Nós não podemos achar que a procura intensiva que o nosso irmão tem vai substituir a nossa. Lembra-te para o que somos criados e faz isso até ao dia em que Cristo voltar. Glorificar a Deus em todo o tempo. Nós glorificamos a Deus quando nós procuramos conhecer a sua vontade. Um cristão maduro, ele procura a sabedoria de Deus em todos os detalhes da sua vida. Nós devemos procurar a vontade de Deus sempre, meus irmãos. Paulo está a ser mais específico, ele vai além das pequenas coisas do dia a dia. Ele vai dizer que é na compreensão do Evangelho, na compreensão das Escrituras, é aí que nós entendemos a vontade de Deus. Nós, de acordo com a sua vontade, nós sabemos que nós somos pecadores. Por isso, às vezes, nós desistimos logo de procurar conhecer ainda mais a vontade.
Porque a primeira coisa que Deus revela a nós mesmos é que nós somos pecadores. E às vezes nós desistimos. Bem, se era isto que eu tinha para aprender, então desisto. Às vezes isso acontece. Nós conhecemos, através da vontade de Deus, que nós somos pecadores, que nós estamos perdidos. Mas não acaba aí. Nós também sabemos que a salvação em Cristo Jesus, ela faz parte da vontade de Deus. Jesus, Deus verdadeiro, veio a este mundo como homem para morrer pelos meus e pelos teus pecados. E isso faz parte da vontade de Deus. A vontade de Deus é o arrependimento de todos os seus filhos eleitos. Deus deseja, isso faz parte do grande plano de Deus. Então, meus amados, no meio de um mundo corrompido, no meio de um mundo que odeia o nosso Deus, mas mesmo assim, o nosso Deus continua a cumprir a sua vontade nesta terra. Um mundo que odeia o Deus que dá a salvação. Deus continua a salvar pecadores. Homens e mulheres, ao se arrependerem, são a evidência de que Deus cumpre a sua vontade. Por isso, se tu estás aqui e tu ainda não és cristão, deixa-me dizer-te que Jesus Cristo, Ele veio salvar o povo eleito de Deus. Ele veio salvar as pessoas que Deus elegeu do inferno. Nós, todos nós, perdidos, estávamos a caminho do inferno. Mas Deus, por meio do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, Ele salvou-nos eternamente. Por isso, nós cantamos, nós lemos em Romanos, não há mais condenação para aqueles que estão salvos em Cristo. Nós podemos dar graças a Deus por esta verdade. E nós só conhecemos, nós só conseguimos entender estas verdades quando nós conhecemos a vontade de Deus. Paulo, nesta carta, já disse que nós somos selados pelo Espírito, no capítulo 1, versículo 13 e 14. Já disse que nós não devemos entristecer o Espírito, capítulo 4, versículo 30. E agora Paulo vai ordenar que nós sejamos cheios do Espírito, no versículo 18. É o Espírito Santo quem nos convence de que nós pecamos. É Ele quem vai operar em nós o novo nascimento. É Ele quem vai iluminar o nosso coração para nós conseguirmos entender as Escrituras. É Ele também quem vai consolar e interceder por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele quem nos batiza no corpo de Cristo. É Ele quem nos faz entrar nesta comunhão. É Ele quem testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele testifica com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. E acima de todas estas coisas, é Ele, o Espírito, quem habita em nós. Mas ainda assim, é possível ser nascido de novo, ser batizado com o Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito, e ainda assim estar sem a plenitude do Espírito. Por isso Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito. Paulo estava a falar para cristãos, e ainda assim Paulo dizia, enchei-vos do Espírito. Nós que já temos o Espírito, que somos batizados no Espírito, nós devemos agora ser cheios do Espírito. Ainda a semana passada ouvimos acerca de sermos sóbrios, e o contraste que Paulo usa é exatamente esse. De um lado está a embriaguez com o vinho e do outro o sermos cheios do Espírito. As Escrituras não condenam o uso do vinho, mas condenam quando o uso é em excesso. Existem vários abusos com o consumo do vinho que nós devemos condenar. O uso do vinho torna-se abuso quando nós passamos a ser dominados por ele. O uso do vinho torna-se abuso quando essa prática ofende a consciência de outro cristão. O uso do vinho torna-se abuso quando ele fere o testemunho cristão na nossa cidade, na nossa comunidade, e isso faz com que Deus não seja glorificado. O uso do vinho torna-se abuso quando há alguma dúvida na nossa mente se nós devemos ou não ter essa prática.
Então vamos tentar entender o porquê deste contraste. Obviamente Paulo não condena, nem Deus condena o uso do vinho, mas sim o seu excesso. E na embriaguez, o primeiro ponto que nós entendemos é que o homem perde o controle de si mesmo. E ao ser cheio do Espírito, acontece o contrário. O homem ganha o controle de si. Pois o domínio próprio, ele é o fruto do Espírito. Então nós entendemos que se de um lado o homem perde o controle, do outro lado o homem fica controlado como nunca. A embriaguez, ela vai conseguir afetar o nosso cérebro. Ela tira do homem o autocontrole, tira do homem também a sabedoria, tira do homem o entendimento, tira do homem o julgamento entre o que é bom e o que é mau, tira do homem o poder de avaliar as coisas. Ou seja, meus irmãos, a embriaguez, ela impede o homem de agir de maneira correta. E o que o Espírito Santo faz é exatamente o oposto. O resultado da embriaguez é a dissolução. As pessoas que estão bêbadas, elas entregam-se a ações completamente loucas, descontroladas, elas perdem a vergonha. Às vezes nós vemos aí pessoas embriagadas que são capazes de fazer loucuras que, se estivessem sóbrias, não iriam fazer. Mas há mais do que isso. E pode haver pessoas neste lugar que têm esse problema. O problema da embriaguez traz desgraças, traz lágrimas a nós e à família, traz pobreza. As pessoas são incapazes de trabalhar, incapazes de sustentar a sua casa. Traz separação, traz tristeza e destrói as famílias. As pessoas buscam uma fuga para os seus problemas no fundo de uma garrafa de vinho, no fundo de uma cerveja. Mas o que encontram não é a satisfação. O que encontram é apenas um substituto artificial, um substituto barato, falso, enganador. Meus amados, a embriaguez leva à ruína. A palavra grega utilizada pelo apóstolo Paulo envolve não apenas a ação descontrolada do homem bêbado, mas também a ideia de que ele está a desperdiçar todas as coisas. Mas o resultado do Espírito, meus irmãos, é totalmente diferente. Em vez de nós nos tornarmos mais brutos, o Espírito torna-nos mansos. O Espírito torna-nos mais parecidos com Jesus. O apóstolo Paulo vai listar 4 benefícios de estar cheio do Espírito Santo. Se nós vivermos uma vida cheia do Espírito, nós vamos ter vários resultados. 4 deles nós vemos aqui. O primeiro é a comunhão. Paulo diz, falando entre vós com salmos. Este texto fala-nos da comunhão cristã. Nós aqui somos uma comunhão. Nós aqui somos uma comunidade. Temos comunhão uns com os outros. O cristão cheio do Espírito, ele não vive a resmungar, embora às vezes resmungue, né? Ele não vive a reclamar, embora às vezes reclame. Ele não vive a criar intrigas. Ele não vive cheio de amargura e inveja do outro. Mas, inclusive, a sua comunicação, o seu falar, passou a ser santo e mais, passou a edificar a vida do irmão. John Stott diz que o contexto destas palavras do apóstolo Paulo é o culto público. Alguns dos salmos que nós cantamos, alguns dos salmos que nós lemos, são de adoração a Deus, mas também há outros salmos que são para nós lermos uns para os outros. Salmo 95, no versículo 1, diz: Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Então, existem salmos que são cantados, falados, entoados uns para os outros. E essa é a comunhão na adoração. Quando nós cantamos, e mais à frente hoje neste culto iremos fazê-lo, louvem Cristo, nós estamos a dizer isso uns para os outros. Nós estamos a dizer ao nosso irmão, nós estamos a chamar o nosso irmão ao louvor mútuo. Nós fazemos um convite ao nosso irmão e esse convite, ele é recíproco, ele é de volta, ele tem um V de volta. Nós convidamos o nosso irmão e o nosso irmão também faz isso para nós.
Então, meus amados, o estar cheio do Espírito, ele é o remédio de Deus para toda a divisão na igreja, diz Hernandes Dias Lopes. A falta de comunhão na igreja é significado de carnalidade. Se nós não temos comunhão, então quer dizer que nós estamos a viver na carne. Ou então quer dizer que o nosso espírito, a nossa condição espiritual é muito infantil. No culto público, o crente cheio do Espírito, ele edifica o irmão, mesmo estando calado. No culto público é possível nós, quando estamos sentados nessas cadeiras, edificarmos o nosso irmão, mesmo sem dizermos nada. Meu amado, se tu te sentes só, mesmo com a igreja cheia de irmãos à tua volta, pede ajuda ao nosso Deus. Se tu estás hoje neste lugar e tu sentes-te só, pede ajuda ao nosso Deus. Obviamente os irmãos farão de tudo para seres um com todos nós, mas tens de entender tens de entender que se te sentes só, o problema provavelmente ele está em ti. Exorto com amor para que não te afastes desta comunhão. O que não nos faz afastar é o prazer que nós temos em estar uns com os outros. Que o nosso maior desejo seja a comunhão com os irmãos. Esta comunhão não se limita a 4 paredes, a uma casa de oração, a uma igreja de irmãos e irmãos, ou até mesmo a um país. Não, meus amados. Esta comunhão, ela não se limita sequer a um continente, seja ele o europeu, africano, americano, asiático, o que for. Esta comunhão, ela ultrapassa todas as barreiras, todas as dificuldades, todas as culturas. Nós somos capazes de ter comunhão com irmãos que chegam da África, irmãos que chegam do continente americano, quer seja no sul ou no norte, irmãos que vêm da Ásia, e nós temos esta comunhão. Por isso, entenda uma coisa. Se tu não tens esta comunhão e estás tão perto de nós, como é que tu terás comunhão quando estiveres com todos? Se tu não tens comunhão com aqueles que falam a tua língua, se tu não tens comunhão com aqueles que te entendem melhor do que ninguém, tu também não terás esta comunhão que eu estou a falar com outros. Então, meus amados, o meu desejo nesta manhã é que tu desejes esta comunhão santa. O desejo que os crentes devem ter é que os outros desejem esta comunhão. O segundo resultado é a adoração. Paulo diz, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aqui o cântico não é entre vós, mas sim ao Senhor. Não é uma adoração fria, formal, sem entusiasmo, nada disso. O crente cheio do Espírito, ele adora a Deus com entusiasmo e também com alegria. Um culto vivo não é nem carnal, nem é morto. Nós não podemos confundir o entusiasmo com barulho, não podemos confundir o entusiasmo com emocionalismo. Meus amados, o culto verdadeiro, ele é em espírito e em verdade. É um culto cristocêntrico, é alegre, é reverente e vivo. Obviamente eu não estou a falar de nós andarmos aqui aos saltos, aos gritos, mas sim de uma adoração sincera ao nosso Deus. Que a reverência, ela não se torne em aparência. Que o facto de nós sermos conservadores, o facto de nós sermos sérios, o facto de nós não ligarmos ao emocionalismo, embora acreditemos que as emoções elas estão presentes no louvor. Meus amados, que esse cuidado para nós não cairmos num extremo, não faça nós cairmos no outro. Então que a reverência, ela não se torne em aparência. Não queiras ser tão certinho que depois te esqueces que estás a cantar para Deus. Não queiras estar tão certinho no teu lugar que depois te esqueces para quem estás a louvar. Mas também cuidado com o outro risco. Não te esqueças
a quem estás a louvar. E não faças de uma música, não faças de um louvor, não cantes da forma que tu cantas músicas quando estás em tua casa, não cantes da mesma maneira quando vais assistir a um concerto, porque não é a mesma coisa. E obviamente, mais uma vez, não estamos a condenar essas coisas de ir a um concerto, de ouvir música em casa, mas nós não falamos da mesma forma para com Deus como nós falamos uns para com os outros. Não queiras ser tão certinho que depois te esqueces para quem estás a cantar. Não esqueças isso. Mas louva-o. Não faças com que isso te faça deixar de louvar. Pelo contrário, louva de todo o coração. Louva com tudo o que há em ti. Não adianta nada nós cantarmos se nós não vivermos. Ainda hoje nós ouvíamos na abertura o nosso pastor alertar-nos acerca disso. Santo Agostinho, ele disse: quereis cantar louvores a Deus? Faz esta pergunta. Sede vós mesmos o cântico que ides cantar. Sereis o seu maior louvor se viverdes santamente. Meus amados, queremos nós cantar louvores a Deus, que nós, antes disso, seja o nosso viver o cântico que nós cantaremos ao nosso Deus. Louvemos o nosso Deus em espírito e em verdade. O terceiro resultado é a gratidão. Paulo continua dizendo: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O crente cheio do Espírito, ele não está cheio de queixas, murmuração, mas ele está cheio de gratidão. Embora o texto ele diga que devemos sempre dar graças em tudo e por tudo, é necessário interpretar corretamente este versículo. Dar graças pelo mal é incorreto. Nós não damos graças pelo mal. Naturalmente, os filhos de Deus, eles aprendem a não discutir com o Senhor nos momentos de sofrimento, mas sim a confiar nele. Confiar que a verdade que está nas Escrituras, ela se irá cumprir. Nós devemos dar graças a Deus pela sua amorosa providência. Mesmo que estejamos a passar por um tempo mau, nós podemos ver que Deus faz e usa momentos difíceis para trabalhar nas nossas vidas. Mas isso é louvar a Deus por ser Deus e não é louvar pelo mal. Louvar pelo mal seria reagir de modo insensível à dor das pessoas. Nós temos um irmão a passar pela dificuldade e nós louvarmos a Deus por essa dificuldade. Não, não é isso. Nós não somos chamados a fazer isso. Isso era nós sermos insensíveis à dor do outro. Isso era o nosso irmão estar mal e nós... É como alguém morrer e nós fazermos uma festa. O pai ou a mãe ou o filho de um irmão nosso morre e nós fazemos uma festa. Ele partiu para a glória, vamos louvar a... Meus amados, isso é ser insensível aos nossos irmãos. Embora nós saibamos que Deus usa todas as coisas, mas nós temos que ser sábios em todo o tempo. Inclusive, a Bíblia diz-nos para nós chorarmos com os que choram. Logo, não é momento para nós estarmos sempre aos sorrisos. Fazer isso, ou seja, nós louvarmos pelo mal, iria desculpar e até encorajar o mal. Mas a Bíblia, ela nos manda odiar e resistir ao diabo. Por isso o mal, ele é uma abominação para o Senhor, deve também ser para nós. Nós não podemos louvar o mal, nem dar graças por aquilo que o próprio Deus abomina. Então, meus amados, tenhamos atenção às ações de graças que nós damos. Embora nós devemos ser gratos em todo o tempo, tenhamos atenção também ao amor uns para com os outros. O quarto resultado é submissão, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito não pode ser altiva, arrogante, nem soberba. Os que são cheios do Espírito Santo têm o caráter de Cristo, são mansos e também são humildes. Em Cristo nós devemos ser submissos uns aos outros. Francis Folks, ele diz que o entusiasmo que o Espírito Santo inspira não deve ser expresso individualmente,
mas na nossa comunhão. Paulo viu os perigos que havia no individualismo na igreja em Corinto. Podemos ler em 1 Coríntios 14, 26 a 33. E também vai condenar o individualismo dentro da igreja. Filipenses 2, versículo 1. Filipenses 4, versículo 2. Então, meus amados, a comunhão necessita de submissão. A comunhão, para funcionar, para ser santa, ela precisa de submissão. Este versículo, versículo 21, ele é um versículo de transição e vai formar a ponte para a próxima secção do capítulo 5, quando nós vemos que a mulher deve ser submissa ao seu marido, porque o marido é o cabeça, etc, etc. Então, nós entendermos que para haver comunhão é necessário haver submissão, vai nos ajudar quer no nosso relacionamento entre igreja, quer no relacionamento em famílias, em casais, em todos os nossos relacionamentos. Mas é importante destacar que nós sujeitamos-nos uns aos outros no temor de Deus. Nós não nos sujeitamos a líderes, a presbíteros, a pastores que tenham ideias contrárias ao nosso Deus. Quando nós vemos isso acontecer, nós devemos ter o discernimento, lá está, a sabedoria de nós termos cuidado e nós analisarmos as coisas. Ainda na abertura o nosso pastor nos leu o temor de Deus, a paz no nosso meio, é o árbitro, é o filtro da sujeição em qualquer relação. Quer seja na nossa igreja, quer seja em casa, deve ser o temor de Deus o filtro para as nossas relações. Amém? Irmãos amados, estamos mesmo a terminar. Hoje nós vimos que a palavra ela nos chamou a nós sermos sábios, a nós termos cuidado com como é que nós gastamos o nosso tempo e a nós discernirmos a vontade de Deus e, por último, a viver cheios do Espírito. Mas tudo isso só é possível por causa de Cristo. Foi Ele quem nos chamou das trevas para a luz. Foi Ele quem nos deu acesso ao Espírito. E esse Espírito agora habita em nós e nos transforma dia após dia. Amém? Andar como sábios é andar como Cristo andou. Ser cheios do Espírito é ser cheios da vida de Cristo em nós. O verdadeiro louvor, a verdadeira gratidão, a verdadeira submissão mútua, tudo isso nasce de um coração rendido a Jesus. Que o nosso viver, meus amados, reflita a vida de Cristo. Que a nossa voz cante salmos e hinos com alegria, porque Cristo vive. Que cada dia, cada decisão, cada relação seja uma expressão viva da presença de Cristo Jesus em nós. Amém? Ele é a nossa sabedoria. Ele é a nossa força. Ele é o nosso exemplo a seguir. Ele é o nosso Senhor. A Ele seja toda a honra, glória e louvor, hoje e eternamente. Vamos louvar ao nosso Deus, irmãos.